Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e hoje eu trago mais uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. A minha reflexão hoje está presente no livro de Marcos, no capítulo 4. Bom gente, no capítulo 4 de Marcos nós temos a descrição de um acontecimento que impactou muito, eu creio, a vida dos discípulos do Senhor. Esse acontecimento está descrito a partir do versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, e na minha Bíblia tem um subtítulo escrito: Jesus acalma a tempestade. Então, o texto sagrado fala assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então, a minha mensagem de hoje é para dizer para você que Jesus está no nosso barco. Eu fiz algumas anotações no meu caderno, então se vocês me repararem olhando para baixo é porque eu estou com o caderno aqui e eu preciso falar isso que eu fui escrevendo, porque enquanto eu fazia essa leitura o Senhor foi ministrando isso no meu coração e aí eu fui anotando, fazendo a comparação com os versículos e tudo mais. Então, eu quero dizer para você que existem momentos na nossa vida em que nós vamos sim enfrentar tempestades. Eu não sei qual tipo de tempestade que nós vamos enfrentar. Às vezes pode ser uma tempestade envolvendo as nossas finanças, envolvendo a nossa saúde, envolvendo as pessoas que a gente ama, os nossos familiares, o nosso cônjuge, enfim. Mas eu quero te dizer o seguinte: embora a gente vá enfrentar essa tempestade, o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona em nenhum desses momentos. Embora o Senhor ele permita isso, ele enfrenta a tempestade conosco. E isso é visível no versículo 36, quando diz assim: Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Então, a primeira coisa que fica muito nítida nisso é que, sim, eles iriam passar por uma tempestade, mas a pessoa mais importante de todas estava presente com eles no barco, que era o Senhor Jesus. E quando nós temos essa convicção de que Jesus está no nosso barco, venha a tempestade que for, nós vamos conseguir enfrentar. Não por conta da nossa própria condição, porque a gente não tem condição de coisa alguma, mas porque Ele está conosco no nosso barco. E eu quero dizer uma coisa para você: existe uma grande diferença entre enfrentar a tempestade com Jesus no seu barco e sem Jesus nesse barco. E sem Jesus no seu barco. Porque eu fiquei pensando o seguinte: nesse versículo 36 fala assim: Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Então, imagina o que foi para esses outros barcos que não tinham Jesus ali para acalmar a tempestade. O que esses caras desses outros barcos não passaram enquanto enfrentaram a tempestade sem ter Jesus no seu barco. E com Jesus, por mais difícil que seja a luta que a gente esteja enfrentando, por mais difícil que seja a tempestade pela qual a gente está passando, a gente acaba descansando, porque a gente sabe que a gente não está sozinho nessa. E isso faz toda a diferença quando a gente está enfrentando alguma dificuldade, algum problema. Então essa é uma convicção que a gente tem que ter, de que a gente não está sozinho, de que o Senhor, ainda que permita as tempestades, Ele está conosco no nosso barco. Outra coisa que me chama muito a atenção nessa passagem, eu até escrevi aqui no meu caderno, é assim: o silêncio de Deus em meio a tempestades não significa que Ele não se importa conosco. Então grave isso no seu coração. O silêncio de Deus em meio às tempestades não significa que Ele não se importa conosco. Sabe por quê, gente? Porque, na realidade, o fato de Jesus estar no barco conosco já demonstra o quanto Ele se importa conosco. Então você reflita nessa passagem específica que fala assim: com ele a bordo, eles partiram. E no versículo 37 diz: Logo, uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água.
Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. E os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Só que o que os discípulos não tinham tido noção é de que, por Jesus estar no barco com eles, já demonstrava o quanto o Senhor se importava com eles, porque o Senhor sabia que viria essa tempestade e que eles teriam que enfrentar essa tempestade. E a gente percebe assim, Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E às vezes a gente está enfrentando lutas e situações e a gente ora, a gente pede para Deus para mudar aquela situação, e o silêncio do Senhor é a única coisa que a gente recebe. Às vezes a gente pensa: nossa, o Senhor não está nem se importando que eu estou passando por isso. Como os próprios discípulos falam que a gente vai morrer e o Senhor não se importa com isso. Mas eu quero te dizer que o Senhor se importa sim com tudo que nós passamos. E o simples fato dele estar conosco, enfrentando junto com a gente as tempestades, já demonstra o quão ele se importa, o quanto a gente é importante para ele e o quanto ele se importa com as nossas situações. O silêncio de Deus não significa que ele não se importa com aquilo que você está passando. Na verdade, muitas vezes, o silêncio de Deus é o agir dele invisível, que muitas vezes, por a gente estar ansioso por ver, né, por ter a resposta, por ter aquela situação resolvida, a gente acaba achando que Deus não está nos ouvindo, que Deus está em silêncio. Mas na maioria das vezes, quando o Senhor está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, Ele está agindo naquela situação. E o que a gente tem que fazer é confiar de que nós não estamos sozinhos, porque no nosso barco está Jesus. Gente, outra coisa que eu preciso te dizer a respeito das tempestades que a gente enfrenta na nossa vida. Eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor diz se cumpre. Venha a tempestade que vier, venha a luta que vier, venha a provação que vier. Quando o Senhor ele afirma algo, quando o Senhor ele nos promete algo, quando o Senhor ele diz que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que a gente vai superar, quando o Senhor está conosco, não importa a tempestade, a luta que a gente venha a enfrentar, aquilo que o Senhor afirma se cumpre. E por que eu digo isso, gente? Porque olha o que fala no versículo 35. No versículo 35 diz: ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então era uma afirmação. Jesus não estava dizendo assim: gente, eu acho que a gente vai conseguir atravessar, de repente a gente tenta atravessar. Não, ele estava afirmando: nós vamos atravessar para o outro lado do mar. Então ele deu uma afirmação, ele estava confirmando algo assim, não importa a tempestade que a gente vai enfrentar, não importa o que vai acontecer, nós vamos chegar ao outro lado. Isso é algo que vai acontecer. Então isso é algo também que eu quero te falar. Eu não sei qual a luta, a tempestade que você está enfrentando, mas aquilo que o Senhor promete na sua palavra, Ele cumpre. E assim, o Senhor diz que Ele nunca nos deixa e nem nos abandona. Então creia de que você não está sozinho, de que Ele não te abandona e que venha a tempestade que vier, Ele vai te dar condições para enfrentar e para chegar do outro lado. E outra coisa que eu quero te falar é que não importa qual seja o tamanho dessa tempestade que você está enfrentando na sua vida. No momento certo, o Senhor vem e Ele acalma a tempestade. Isso a gente vê, gente, no versículo 39, fala que Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então o que eu quero te dizer é que às vezes a gente está enfrentando uma luta que está nos deixando muito ansioso, atribulado, e na nossa visão humana, parece que nada está acontecendo, parece que a gente vai ficar para sempre naquele estado. E de repente, as coisas se resolvem, a calmaria vem e a gente vence aquela luta, a gente vence aquela tempestade. Então, eu quero te dizer que enfrente essa tempestade, sabendo que você não está sozinho, sabendo que você não foi abandonado, muito pelo contrário, e de que no tempo certo o Senhor virá e Ele vai acalmar a tempestade pela qual você está passando. E outra coisa que eu quero falar é que as tempestades, elas acabam sendo usadas para testar a nossa fé e a nossa perseverança, mas também ela vem para revelar o poder de Deus nas nossas vidas. Porque olha o que fala aqui, gente. Fala que quando Jesus, ele acalma a tempestade, no versículo 40 fala assim: então Jesus perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Ou seja, aquela tempestade, ela gerou esse questionamento de que o Senhor estava testando a fé deles, né? Porque, gente, vamos analisar. Se você vai ler os textos anteriores
a essa passagem de que Jesus acalma a tempestade, fala que Jesus ia curando um monte de gente. Os discípulos, eles viram Jesus curar, Jesus libertar. Então, Jesus tinha um grande poder. Mas, ao mesmo tempo, quando eles enfrentaram essa dificuldade, eles acabaram ficando com medo, achando que eles iam morrer. Então, essa tempestade, de certa forma, ela foi usada para testar a fé deles, né? Tanto que o Senhor Jesus pergunta, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? É como se ele estivesse dizendo assim, pô, vocês me viram curar um monte de gente, vocês ainda acham que eu não tenho poder para proteger vocês, para livrar vocês dessas lutas, dessas dificuldades. E às vezes acontece até na nossa vida, né, gente? Às vezes o Senhor faz tantas coisas na nossa vida, mas quando vem uma dificuldade mais forte, a gente acaba sendo abalado, a gente acaba às vezes até duvidando se Deus tem mesmo poder, capacidade para nos livrar daquilo. E isso muitas vezes, essas situações são usadas exatamente para fortalecer a nossa fé, para amadurecer a nossa fé, porque às vezes a gente acha que a gente tem uma fé muito grandona, e aí quando a gente enfrenta uma luta, a gente vai perceber que a nossa fé é bem pequenininha, e graças a Deus e pela sua misericórdia, que Ele, ao invés de nos rejeitar nesses momentos, Ele usa isso para nos ensinar grandes lições, para que a gente persevere, e mais do que isso, para que o poder dele seja manifesto. Porque no versículo 41 fala, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então, ao mesmo tempo em que o Senhor usou essa situação para testar a fé deles, Ele também usou essa situação para manifestar o poder de Deus, para que esses discípulos vissem o poder que Ele tinha e passassem a crer, a depositar a sua fé no poder que Jesus tinha. Então, gente, eu quero finalizar essa reflexão a respeito dessa passagem dizendo para você, eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado, quais são as lutas que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que Jesus está com você no seu barco e que não importa o tempo que demorar para passar essa tempestade, no tempo certo o Senhor Jesus vai acalmar os mares, vai trazer calmaria e você vai chegar ao outro lado do mar. Deposite a sua fé naquele que pode todas as coisas e naquele que, ao invés de te abandonar, te deixar, está com você aí no seu barco. Não desanime, mas persevere em oração, na leitura da palavra, medite nas escrituras, porque elas ensinam muito, e continue com os olhos fixos em Cristo, porque no tempo certo, no momento certo, a tempestade é acalmada e vem a bonança, né? Bom, gente, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem possa abençoar a sua vida. Hoje eu vou ficando por aqui. Beijo grande e até a próxima reflexão. Tchau!